Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. O nosso convidado de hoje é o especialista em inteligência artificial Mário Figueiredo, professor no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico. Além disso, é investigador sénior do Instituto de Telecomunicações. É autor de mais de 360 publicações científicas e estas publicações têm um impacto significativo, pois é um dos investigadores portugueses mais citados. Bem-vindo, Mário. Muito obrigado pelo convite, é um gosto estar convosco. Olá, Mário. Vamos começar por falar do teu percurso científico. Estudaste Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, onde já és professor, e fizeste um mestrado nessa área, doutoramento em 1994, e nessa altura a inteligência artificial não estava tão na moda como hoje. De modo que a minha pergunta é, como é que chegaste a essa área? Se andaste por outras antes dessa? Andei por muitas outras e vim parar. Eu, de certa forma, sou uma vítima de uma rebatização de algumas áreas em que eu trabalhava, que a inteligência artificial tornou-se um nome, uma designação chapéu para muitas áreas que antigamente não se chamavam assim, nomeadamente o processamento de sinal, o processamento de imagem, a aprendizagem automática, machine learning, que foi onde eu trabalhei, onde eu fiz a minha formação toda e onde fiz a maior parte da minha atividade científica, nomeadamente no mestrado e doutoramento. Trabalhei em problemas de restauração e reconstrução de imagem médica, essencialmente, que hoje em dia é tudo inteligência artificial. A certa altura há este boom, esta coisa espantosa, mesmo ainda antes da inteligência artificial generativa, de facto, já, eu direi que até desde que o Kasparov perdeu contra o Deep Blue, que a inteligência artificial está aí a ser usada, agora é, digamos, o ChatGPT só que se fala. Surpreendeu-te este percurso de inteligência artificial, direi, neste século, depois do Kasparov? Neste século, surpreendeu-me talvez um pouco este crescimento muito rápido, quase uma transição brusca que aconteceu com a disponibilização pública do ChatGPT e com os modelos de linguagem. E mesmo para um especialista é algo surpreendente. O salto de desempenho que ocorreu na geração de linguagem com o ChatGPT em 2022 ou 2021, já não me lembro exatamente a data, foi surpreendente. Talvez para as pessoas que trabalhassem mesmo em modelos de linguagem, que não é a minha área de trabalho, talvez tivessem previsto. Eu trabalho mais em imagem, embora também trabalho em linguagem e estudantes orientados nessa área. Talvez as pessoas mesmo mais especialistas talvez não tenham surpreendido tanto, mas mesmo assim foi surpreendente. Eu acho que toda a gente foi surpreendida. E o que é que atribuis, digamos, a essa explosão súbita? É o poder de cálculo só? Foi uma combinação de várias coisas. Foi o aparecimento de uma arquitetura nova, que são os famosos transformers, os transformadores, que é um nome o nome não diz absolutamente nada, não é? É uma analogia, é uma referência a um personagem Mas é hardware ou software? É uma referência aos Transformers. É uma referência aos Transformers, sim. Sim. Porque é uma arquitetura nova que, de certa forma, se mostrou extremamente eficiente. Arquitetura no sentido de arquitetura de software, não é? Sim. Não é arquitetura de hardware. Que se mostrou extremamente flexível, extremamente poderosa para este tipo de problemas de síntese de linguagem, combinado com a capacidade de treiná-los em grandes quantidades de dados, não é? Da ordem dos bilhões de livros, e em arquiteturas que já existiam, arquitetura agora de hardware, os famosos data centers, com milhares e milhares de GPUs, dos Graphics Processing Units. Portanto, foi ali uma combinação de fatores que teve um resultado feliz, e com ali uma espécie de emergência de uma capacidade e de um desempenho que a mim surpreendeu-me pela qualidade na altura. E toda a gente está surpreendida. Estamos a falar de inteligência artificial e as pessoas têm diferentes noções do que é isso. Aliás, há vários tipos de inteligência artificial, já falámos disso, generativa, não generativa, e há quem diga até que o nome não será o mais adequado. Entre os quais me incluo eu. Mas vamos lá ver, qual é, do modo informal, qual é a definição que darias de inteligência artificial? A definição que eu habitualmente uso e depois a seguir digo que não gosto da definição, é um comportamento de um sistema artificial, daí o artificial, que os humanos veem como inteligente, não é? E delega para o humano a responsabilidade de dizer se é inteligente ou não. Portanto, a pergunta é outra, é o que é inteligente. O que é inteligência? E passa por cima da definição de inteligência. E aí há uma que eu gosto muito, uma analogia que eu gosto muito, é um caso muito famoso
nos anos 50, suponho eu, num caso de um tribunal americano, acerca de se um determinado filme era ou não um filme pornográfico. Portanto, a litigação envolveu-se em torno do que é a definição de um filme pornográfico. Sim. E o juiz resolveu a questão de assim, eu não vou entrar em definições, eu sei, quando vejo sei o que é. E a inteligência o também, teste não é? Turing. O teste Turing é um pouco isso, é saltar por cima das definições e delegar no humano a responsabilidade de dizer se aquilo é inteligente ou não, se comporta como inteligente, se garra como um pato e parece um pato, então é um pato. Portanto, o teste Turing significa que se é ou não indistinguível daquilo Exato. que os humanos fazem, de certas coisas que os humanos fazem. Para um humano, não é? Para um Para humano. um humano. Portanto, a referência somos sempre nós. Por isso somos sempre nós. A referência somos sempre nós. E, Portanto, portanto, o teste Turing tem muitos problemas conceptuais. Hoje em dia eu diria que o teste Turing depende sempre de que humano, não é? Certo. Que humano. Eu quando costumo contar a história para o teste Turing, para uma tia-avó que eu tive há muitos anos, que já morreu há muitos anos, o teste Turing já tinha sido ultrapassado há muitos anos, porque ela via os meus filhos a jogar jogos de computador e achava que aquilo era real. Estava absolutamente convencida que era tudo real. E, portanto, para essa pessoa, o teste Turing dava mais que ultrapassado, mas para uma pessoa crítica eu consigo fazer, uma pessoa que esteja a tentar apanhar o sistema em falta, facilmente faz questões que revela que está a dialogar com um agente, digamos assim, que não é humano. claro, mas há uma Portanto, média do humano. Pois, isso é uma média, mas é sempre... É difícil, é difícil. E nessa perspectiva, talvez, da média, pode-se dizer que já algum sistema passou o teste Turing? Ou não é possível, tendo em conta a variabilidade dos humanos? Eu acho que... Eu nunca pensei nisso dessa perspectiva, mas acho que o problema... Se eu tivesse tentado dar um teste Turing a uma máquina do tipo ChatGPT, eu faria a estratégia exatamente ao contrário daquela que é tentar saber se ele é muito inteligente e se percebe muito. Tentava testar a vastidão de conhecimento e encontraria uma vastidão de conhecimento muito para além, na horizontal, digamos assim, em quantidade de tópicos diferentes sobre o qual ela conhece, que está fora do alcance de qualquer humano. Excede o humano, não é? Que excede o humano, e então claramente isto não pode ser uma pessoa. Tem que ser algo diferente de uma pessoa. Portanto, já não é ser indistinguível do humano, é ser distinguível do humano para ver que é máquina. Humano, para ver que é máquina. Distinguível, mas não no sentido de ter lacunas, mas no sentido de... Da falta delas. Não de profundidade de raciocínio, nem de subtileza de raciocínio, mas sim de vastidão da área de conhecimento que cobre. Que seria de facto para além do humano e, portanto, não é humano. Certo, é uma boa estratégia de fazer chumbar os computadores. Mas este ano a inteligência artificial está em 2 prémios Nobel. Está muito digamos, um enorme reconhecimento. Portanto, comecemos pelo da física. Para as descobertas e invenções que permitiram a aprendizagem com redes neuronais artificiais. Surpreendeu-te o Nobel da Física deste ano para este tema e para estes trabalhos? Surpreendeu-me muito. Eu também, já agora devo dizer. Apanhado de surpresa, surpreendeu-me muito. Surpreendeu-me muito. Primeiro, depois andei para a frente e para trás. Na altura achei muito má ideia, achei que não fazia sentido nenhum. Até troquei e-mails com alguns colegas a dizer isto não faz sentido nenhum. Depois disse, não, talvez faça algum sentido. E pensei com mais cuidado, e acho que do ponto de vista de não ser física, não é uma contribuição para a física, mas é a utilização de conceitos, ideias e ferramentas da física noutra área, que é no Machine Learning e Inteligência Artificial, as famosas redes de Hopfield e depois as redes de Boltzmann. Eu não concordo com a citação, porque as descobertas e dimensões deles, pelo qual eles estão a receber o prémio, não foram as que permitiram depois o desenvolvimento das redes modernas. Já havia redes neuronais antes deles. Já havia redes neuronais antes deles. E há redes neuronais hoje que são, digamos, seguem regras, algoritmos muito diferentes. Muito diferentes. Embora o Jeffrey Hinton, que é um dos premiados, é uma das pessoas, não que inventou, nem que descobriu, mas que de certa forma foi aquela pessoa teimosa que continuou durante uma década ou duas em que ninguém acreditava que aquilo havia de funcionar. Ele continuou sempre a insistir e a achar que aquilo era o caminho certo. Portanto, teve esse grande mérito. Mas não foi ele que inventou nem sequer as coisas pelas quais recebeu o Prémio Nobel. Por exemplo, eu escrevi um artigo publicado há 2 semanas, nessa altura em que eu referi lá a um investigador japonês, que é o Sunichi Amari, que merecia também, pelo menos, e que é vivo. E é cientista de computação, não é físico. É matemático. É engenheiro eletrotécnico, por acaso. Mas ele é essencialmente matemático. Esta é uma área interdisciplinar, não é difícil? É uma área muito interdisciplinar. E que tinha feito este tipo de coisas antes. Usar, por exemplo, os modelos de física estatística e importá-los para as redes neuronais e usar a linguagem como energias, entropias, essas coisas que vêm da física estatística. Ele já tinha feito isso uma década antes. Ele e não só. Portanto,
Acho que houve Mas pouco cuidado em escavar. o Oldfield tem o mérito de ter trabalhado sempre na ponte entre a física e o cérebro, não é? Foi sempre o interesse dele. Sim, foi. E biofísica até. Ele é físico, o Oldfield é físico. É físico, teve em Princeton, portanto é um indivíduo que é conhecido no meio. Eu, por exemplo, não é que eu ensinasse na física e estatística, que eu fui professor de física e estatística, conhecia o nome, não é que fosse um assunto, digamos, do curso de licenciatura, mas era um nome conhecido na física e nos físicos, e portanto já foi dado prémio Nobel por menos. Sim, ele alargou muito o âmbito de aplicação dos conceitos de física e estatística a outras áreas, que não é novo, não é? Porque se eu costumo apontar aos meus colegas mais críticos que dizem isto não é nada física, se formos ver o âmbito de uma revista de física famosa, que é a Física D, que é do Non-Linear Phenomena, lá nos tópicos que eles aceitam, utilização de técnicas de física para estudar sistemas complexos que podem ir desde redes neuronais até sociedades. Economia, as famosas previsões da bolsa e dos mercados. Portanto, mas estes trabalhos também foram... Não me choca nada. Estes trabalhos foram publicados em revistas de física? Não, do Hopfield acho que não. Acho que nem. Do Hinton não, de certeza. Os do Hopfield não tenho certeza, não sei. Não foi uma dessa Physical Review? Não. Isto não. Mas o Nobel da Química também foi em parte para a inteligência artificial, foi premiada a previsão de estruturas em 3 dimensões de proteínas, utilizando um programa de enorme sucesso, o AlphaFold, criado por uma empresa chamada DeepMind, ligada à Google. Como é que fez o papel da inteligência artificial na investigação científica? Podemos ter grandes saltos no conhecimento com a ajuda da inteligência artificial? Isso aí agora requeria uma discussão de epistemologia, não é? De filosofia da ciência. Fazendo aqui talvez uma forma simples, um paralelo com esta, portanto, o AlphaFold conseguiu prever a estrutura de 200 milhões de proteínas. Nós conhecíamos 200 mil, portanto aumentou. Portanto, isto é um aumento enorme no conhecimento, não é? Portanto, o AlphaFold o que faz é prever a estrutura tridimensional das proteínas, que é conhecimento essencial para saber como é que elas interagem com as outras, não é? Isso é a tua área, não é? Certo, é a forma é mesmo. A partir da sequência de aminoácidos, não é? A partir de uma sequência, que é só uma sequência de letras, basicamente, não é? Já se fazia por outras técnicas, desde simulação até experimental, etc. Sim, até calcular mesmo através de princípios físicos como é que uma proteína se enrola em solução, portanto, com as interações eletrostáticas, com essas coisas todas. Mas agora é mais exato. O que eles permitiram essencialmente foi arranjar, com base em técnicas de machine learning, em graph neural networks, etc., não importa muito, foi fazer esse tipo de previsão usando técnicas que não passam pela resolução explícita desses modelos, mas que se demonstrou ser aprende com exemplos, capaz. No fundo aprende a partir de exemplos. É basicamente a aprender de uma forma, a partir de muitos exemplos, uma função matemática muito complicada, que os humanos não conseguem desenhar pensando apenas ou através de simulação. Portanto, eu acho que não é bem uma descoberta científica, no sentido em que não estão a ser descobertos novos princípios, não há novo insight não há mais conhecimento sobre os mecanismos subjacentes, há apenas tornar de muito mais eficiente cálculos que nós saberíamos em princípio como fazer, mas que não somos capazes de fazer porque são demasiado complexos. Resolver um problema, no fundo. Resolver um problema. Portanto, não há, de certa forma, conhecimento científico nesse problema. O que não quer dizer que depois, usando essa ferramenta, não venha a ajudar a obter conhecimento científico noutros problemas que estão ajusando desses. Certo. Nomeadamente mas pegando nessa questão, agora noutras áreas em geral, eu já ouvi falar de artigos feitos até na área dos modelos de linguagem, que são, de algum modo, feitos quase só por máquinas, o que significa que eles têm várias hipóteses, escolhem uma variante e depois exploram, fazem com as palavras aqueles encadeamentos todos, têm as conclusões e aquilo até digamos, chama-se o cientista automático. Sim. Já ouviste falar disso, não é? Já, sim, claro. Mas eu acho que isso não, pelo menos por enquanto, não encaixa na minha definição do que é descoberta científica, não é? Porque sim. A descoberta científica é quando quando nós os humanos percebermos... Tem de ser humano, isso é que é interessante. O entendimento, senão onde é que está, quando o David usou a expressão conhecimento, não é? Onde é que reside o conhecimento, não é? Portanto, uma máquina não pode conhecer. A máquina pode conhecer, mas o humano não conhece. A questão é se o conhecimento estiver só depende do que é que significa conhecer, não é? O meu computador conhece a minha agenda. Tem informação, não é? Tem informação. Conhece a minha agenda, mas é diferente de que eu quando olho para lá e sei as implicações do que é que ela... O computador não sente a pressa, não é? Eu não exatamente. É uma boa analogia. Eu não considero ainda que os computadores tenham a hipótese de conhecer, mas eu não sou, para usar uma expressão do meu colega Arlindo Oliveira, carbon chauvinist.
Eu não tenho a hipótese a priori de que só os humanos, baseados em química de carbono, é que podem ser, ou os seres biológicos é que podem ter conhecimento genuíno. Pois a hipótese de um dia as máquinas poderem ter... Acho que não há nada de... Não há nenhum espírito que é soprado para dentro dos seres biológicos para serem diferentes dos outros. Mas por enquanto não. Muito bem, mas de qualquer modo, falamos de cientistas artificiais, há sempre aquela história de a criatura exceder o criador, o mito de Frankenstein, e eu acho que isto atemoriza muita gente. Não atemoriza os cientistas, neste caso este cientista, mas há muita gente que diz, então agora com esses robôs, com essas coisas todas, a inteligência artificial pode ser mal usada e há naturalmente receio de usar para muita coisa, de ser manipulada e ser usada para coisas que possam causar prejuízo precisamente aos humanos, ou grupos de humanos. A pergunta é, de todos os perigos que associamos ou que podemos associar à inteligência artificial, quais são os perigos maiores, na tua opinião? Neste momento, para mim, de longe, é a desinformação nas redes sociais e a manipulação de opiniões em redes sociais, mas de muito longe. Todos os outros de que se falam... Privacidade, por exemplo. Tanto privacidade e desinformação, as duas coisas, não é? Porque, de certa forma, há uma invasão de privacidade quando as redes sociais são usadas para ter um conhecimento sobre as pessoas que elas provavelmente não estavam à espera que as redes sociais permitissem obter, o famoso caso, por exemplo, da Cambridge Analytica, não é? Há, de certa forma, uma quebra de compromisso de alguma privacidade. Para reconhecer pessoas no espaço público, a partir para reconhecer pessoas no espaço público, mas neste momento, para mim, o caso mais grave é desinformação, manipulação de eleições, deepfakes e coisas assim. Deepfakes, perigos para a democracia. A inteligência artificial pode fazer uma pessoa mudar de ideias e interagir com ela. Pode. Ou pode agravar a sensação de... o pensamento fechado em bolhas, reforçando as opiniões que as pessoas já têm. Que solução vês para isso? A própria inteligência artificial não pode ser o antídoto? Pode. O problema sempre é que o problema da inteligência artificial, e eu costumo falar nisso quando falo das apresentações para pessoas, para público sobre inteligência artificial, é que é preciso nunca esquecer que por baixo de todos os desenvolvimentos da inteligência artificial há negócios, há um modelo de negócio. A inteligência artificial é muito, muito cara, e só existe como é hoje porque há negócios muito lucrativos que utilizam a inteligência artificial. Ou espera-se pelo menos que sejam lucrativos, ainda mais são no futuro. muito lucrativos. Já são. Neste momento, a faturação em publicidade da Alphabet, que é a empresa da Google, deve estar perto isto é o número de 22, era 210 bilhões de dólares. Mas não é só a inteligência artificial. Não. Só em publicidade. A faturação em publicidade da Google, não entrando em conta com o Google Cloud, acesso aos dispositivos, à arquitetura computacional que eles usam, que eles também vendem acesso. Só em publicidade, a Google é a Alphabet toda, fatura um número que está relativamente perto do PIB português, só em publicidade. E a publicidade na Google é basicamente feita com inteligência artificial. É possível com base em inteligência artificial. E foi essa interação. Mas essa não é generativa, é simplesmente... Essa não é nada generativa. Para as coisas tipo ChatGPT, neste momento ainda não há um modelo de negócio. Não há um modelo de negócio, sim. Neste momento a maior parte... Estão a apostar, essas aí, o OpenAI, agora cresceu o eles estão a vender. Estão a apostar esperando que venham a ganhar muito, mas ainda não ganham. Neste momento ganham dinheiro vendendo acesso, não é? Para as pessoas que pagam aqueles 20 e tal euros por mês para ter a versão mais cara. E as empresas que constroem aplicações em cima de ChatGPT, que há muitas, neste momento há uma explosão, essas têm que pagar acesso. E, portanto, eles são fornecedores de um serviço que não é direto para o público, mas que há empresas que usam para depois vender serviços para o público. Certo. Mas ainda é muito pouquinho. Neste momento, faturação é na área toda de inteligência artificial que vem de generativa é qualquer coisa como 2 a 3%. Portanto, a inteligência artificial já é rentável, mas a generativa ainda está à procura de um modelo para ser rentável. Muito rentável, a não generativa. Mas mesmo muito rentável. E em relação, voltando aos perigos da inteligência artificial, pode-se pensar que para utilizar a inteligência artificial para o bem que podemos recorrer a regulamentações e, portanto, a União Europeia anunciou aqui há uns tempos um regulamento para a inteligência artificial que divide as aplicações por níveis de risco, aquelas que considera que não tem riscos, que não regulamenta, umas intermédias que é preciso apresentar umas certas garantias de que não vai violar os direitos humanos e um terceiro nível de risco que é inadmissível, proibido. O que é que pensas deste regulamento da inteligência artificial que a União Europeia tem vindo a preparar? Pois é uma pergunta complexa, temos discutido isso em vários fóruns, em várias maneiras. É uma pergunta complexa porque tem aspectos jurídicos, porque eu não sou jurista, portanto
É um documento muito complexo, tem acho que 400 ou 500 páginas. Portanto, eu não o li, como é óbvio, tenho mais que fazer. Já li alguns resumos. E eu, por exemplo, estou completamente de acordo com aquilo que eles consideram os riscos inaceitáveis, os riscos das aplicações inaceitáveis, nomeadamente o chamado profiling social, aquelas coisas, a avaliação de estados emocionais de pessoas sem autorização das pessoas em ambiente laboral e educacional, que são, na minha opinião, invasões inaceitáveis da privacidade da pessoa. Pode querer estar chateado consigo próprio, desde que desempenhe bem o que tem a fazer. Portanto, eu concordo com a maior parte dessas grande classificação, eu concordo. Há quem se queixe muito de que isto vai atrasar a investigação, mas do ponto de vista de onde eu estou, e portanto, do ponto de vista do lado da investigação académica, e mesmo eu também tenho muitos contactos com empresas portuguesas que fazem desenvolvimento e que utilizam inteligência artificial, não parece haver ainda grande preocupação com isso. Mas as grandes empresas americanas sentem-se constrangidas. As empresas americanas sentem-se constrangidas, mas Deploy AI Act, não houve agora uma tentativa de fazer passar uma lei mais ou menos da mesma natureza na Califórnia que chumbou. Mas as empresas americanas são aquelas que de facto estão a fornecer, que estão a fazer ferramentas que podem estar sob a alçada. Porquê que a Europa, isto tem muito pano para mangas, porquê que a Europa está tão atrasada nestas questões de inovação, de levar a tecnologia, digamos, à sociedade? Eu não sei se está assim tão atrasada. Está de facto atrasada, mas não sei se está assim muito atrasada. Eu acho que há várias razões. Uma das razões é que os Estados Unidos são um país muito grande, não é? Homogéneo do ponto de vista de língua, e uma empresa americana bem sucedida e que trabalha no espaço digital, rapidamente, só no país tem logo acesso a 350 milhões de pessoas, não é? Depois ao lado tem o Canadá, que também fala inglês e que faz parte basicamente do mesmo espaço económico, são logo mais não sei quantos milhões. Portanto, num instantinho eles têm aqueles milhões todos. Na Europa, cada país tem a sua lei, há a União Europeia, obviamente, mas cada país tem a sua lei, há uma diversidade cultural muito diferente, é tudo muito mais pequeno. Isso é uma vantagem. Por outro lado, nos Estados Unidos tem uma cultura muito, muito forte de investimento de risco, de venture capital. E há muito mais dinheiro também. Há muito mais dinheiro privado para investir neste tipo de coisas. Portanto, e quando eles veem qualquer coisa na Europa, compram logo. E compram, claro, e vão agora no Mistral, em Paris. Exatamente. Uma empresa. Ora bem, estamos a aproximar do fim, mas há aqui uma questão que gostaríamos de abordar contigo, que é a transparência da inteligência artificial. Nesses regulamentos, às vezes fala-se na necessidade do sistema ser auditável, quer dizer, que seja possível explicar a um ser humano como é que se chega àquele resultado. Isso pode ser possível ou pode não ser possível, porque normalmente não é possível, é uma caixa negra. Portanto, no entanto, por outro lado, se aquilo for bom a fazer diagnósticos médicos e não explicar porquê, achas inaceitável que aquilo funcione e a gente não saiba porque é que funciona? Acho e não é nada de novo, não é? Há medicamentos, e o David provavelmente saberá melhor que eu, há medicamentos que se sabe que funcionam porque fizeram clinical trials, mas não se sabe muito bem qual é o mecanismo, não é? Com certeza, sim. O que interessa é que funciona. A eficácia. E, portanto, a eficácia depende das aplicações, não é? Sim. Uma coisa que é sempre possível auditar, não, mas recorrer, por exemplo, em aplicações como a atribuição de crédito, por exemplo, se uma pessoa lhe for negada crédito, ou no caso nos Estados Unidos, nos casos famosos de dar ou não dar liberdade condicional, a pessoa tem o direito de dizer o que é que eu teria que ter feito diferente, ou que característica é que eu teria que ter tido diferente para que a decisão tivesse sido outra. Isso não é abrir a caixa, mas é tentar dar alguma explicação que permita à pessoa saber, ok, foi-me negado crédito porque a taxa de esforço é muito grande, ou porque o meu salário, ou porque eu não tenho um contrato permanente, ou uma coisa qualquer, não é? Há muito trabalho de investigação em machine learning, em aprendizagem automática, sobre estas explicações locais que dizem, ok, para o seu caso, a decisão foi esta, mas se estas variáveis em vez disto fossem isto, em vez daquilo fossem aquilo outro, a decisão teria sido outra. Isso é uma explicação. Às vezes não é bem uma explicação, é mais uma justificação, que é um pouco também como os seres humanos funcionam. As pessoas dizem que os seres humanos conseguem explicar as decisões, mas geralmente dizem qualquer coisa, não explicam, justificam, que é uma coisa diferente, encontram desculpas para coisas que escolheram e não sabem bem porquê. Mas para terminar, não há tentativas no campo da inteligência artificial de pôr a inteligência artificial a explicar, digamos, o raciocínio, vamos chamar assim?
Por exemplo, nos Large Language Models, os modelos de linguagem, tipo ChatGPT, eles podem ser treinados para fazer o chamado chain of thought, cadeia de raciocínio, em que eles vão tentar chegar à conclusão por passos. Mas noutro tipo de coisas, se for, por exemplo, a análise de uma imagem médica, porque vai detectar uma lesão, um cancro, uma coisa qualquer, a explicação disso é de outra natureza, não é? Não é uma explicação verbalizável. Não é uma explicação verbalizável. E há outra questão muito importante, porque a explicação, na minha opinião, é a explicação para quem. É que a explicação para um leigo do assunto é diferente da explicação para um médico. E a explicação para um médico clínico geral é diferente da explicação, se calhar, para um radiologista ou para um especialista. Há vários níveis de explicação. Há vários níveis de explicação e várias naturezas de explicação. Última pergunta, a questão da singularidade, que é aquele ponto, o Kurt Schweizer vai jogar com um livro para dizer 2046, que é o tempo em que as máquinas podem bater não só um cérebro humano, mas muitos cérebros humanos. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é que isso é um bocadinho fantasioso, não é? Eu estou muito crítico da noção de general intelligence. Sim. Sigo muito a opinião da Daphne Keller, que é não é Daphne Keller, agora esqueci-me do nome da senhora, uma investigadora de neurociências e de inteligência que sempre que fala nestes assuntos, tem um slide inicial que é assim: não existe inteligência geral. There is no general intelligence, natural ou artificial. Portanto, é um conceito um bocadinho sim. virtual. O que é isso? Nem os seres humanos têm inteligências gerais, não é? A humanidade, de certa forma, tem uma inteligência geral no sentido em que consegue construir sobre conhecimento anterior e conseguir níveis de abstração arbitrariamente complexos, não é? Mas uma pessoa sozinha não é uma inteligência geral, sabe algumas coisas e pronto. E, portanto, eu para já acho que isso é uma visão muito fantasiosa e não há que recear, pelo menos esse perigo final. Eu não sei para já. Eu aqui há esse apocalipse. Eu aqui há uns meses dei uma palestra no aniversário do meu instituto, cujo título que foi-me pedido era Artificial Intelligence, devemos recear as máquinas. Devemos ter medo das máquinas. E o meu slide final era: não devemos ter medo das máquinas, devemos ter medo dos donos das máquinas. E eu acho que esse é o ponto. Uma ótima frase para acabar o nosso podcast hoje. Sem dúvida. E agradecer ao Mário Figueiredo por ter vindo convite, foi um gosto. Ao nosso podcast e despedir-nos até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Até à próxima. O público fica no ouvido.